Olá, galera, beleza? Bom, estou passando aqui para gravar uns vídeos sobre o assunto de matrizes e determinantes. Então, vou falar um pouco a respeito da construção das matrizes e depois vou falar um pouco também das operações com matrizes e, por final, aí, nessa sequência de aulas, falar do determinante, ok? Bom, então, nesse primeiro exercício aqui, eu trago a ideia para a gente construir uma matriz A 3 por 2, tal que o A e J é igual a 2i menos 3j, tá? Então, a gente precisa primeiramente saber essa denominação de matriz A32, tá? O que é uma matriz A32? A maiúsculo é o nome que a gente dá para identificar a matriz, a gente chama nome a identificação, tá? 3, 2, assim como o elemento aqui A e J, eu digo que o elemento A e J, ele usa o A minúsculo para informar que a gente tem um elemento da matriz A, e repare que ele usa o I e o J. Então, aqui eu falo para vocês que na palavra linha, a gente tem o I, tá? Então, o I aparece primeiro aqui. Então, sempre a gente vai identificar a linha, o primeiro valor é a linha, e o segundo valor é a coluna, que tem alguns alunos que brincam e falam, vou chamar de cojuna, tá? Mas eu tenho linha e coluna aqui na minha matriz, tá? Então, quando eu olhar para isso, o I primeiro, eu já sei que é de linha, eu tenho lá o I na palavra linha, tá? E depois eu tenho a coluna. E o tamanho da matriz também, A 3 por 2, tá? Porque tem aluno que ele confunde muito isso no início. Às vezes, eu pegar um elemento da linha um coluna 2 ele troca, ele põe lá 2 1. Ele troca, e a gente não pode fazer essa troca. Isso aqui é uma identificação do elemento, tá? Como o Excel, quando a gente trabalha com o Excel, ele tem lá uma identificação das células, né? Só que a gente trabalha lá com uma letra e um número. Então, você vai pegar um elemento lá dessas células, falar, vou pegar lá o elemento B1. Então, você fala ó, B1 vezes o C3, né? Você põe lá um asterisco para fazer a operação C3. Então, você vai pegar o elemento que está nessa posição. A matriz ela tem essa identificação. E só o cuidado da gente pensar que sempre, tanto para o elemento que compõe a matriz, que está dentro da matriz, primeiro a linha, o I de linha, e segundo a coluna, tá? Então, aqui, quando ele fala que eu vou fazer uma matriz 3 por 2, eu falo que eu vou fazer o esqueleto dessa matriz. Então, eu vou ter lá uma matriz, primeiro, eu coloco aqui com 3 linhas, e depois eu vou fazer mais uma coluna. Então, eu tenho o esqueleto da matriz. Eu estou com uma matriz aqui com 3 linhas, né? A linha de escrever do caderno e as duas colunas, tá? E aí eu tenho esqueleto, ó, essa matriz que eu quero construir, tá? E como que eu construo esses exercícios de construir? A gente tem a chamada lei de formação. Então ele generaliza, ele fala que o meu A, I e J, tá? O I vai variar de acordo com a linha que eu estou e o J com a coluna. Eu sempre vou fazer essa sentença aqui. Para essa construção, eu tenho só uma sentença, só uma lei de formação. Eu vou fazer 2 vezes o I menos 3 vezes o J. Então, quando eu for determinar esses elementos, por exemplo, esse elemento daqui, tá? Esse elemento nesta posição, eu vou identificar ele. Eu vou dizer, ó, eu tenho o elemento A minúsculo, porque ele é da matriz A, ele está na primeira linha, então ele é o A1, 1. Tá? Ele é o elemento da linha 1, coluna 1. E eu sigo isso aqui. O primeiro valor é o I da linha, então o meu I vale 1, porque ele está na linha 1, e o meu J vale 1 também. Tá? E aí eu vou usar a sentença que ele me deu, a lei de formação. Ele fala que eu vou fazer 2i, então eu vou fazer 2 vezes o i, que é 1, menos 3 vezes o j, que é 1. Tá? Então, eu tenho 2 vezes 1, 2, menos 3 vezes 1, 3, 2 menos 3, menos 1. Eu falo, ó, esse elemento aqui é menos 1. Como que ele surgiu? A partir da lei de formação, tá?
Outra coisa, na matriz, às vezes o aluno deixa um risquinho embaixo, ele vai marcando nada de risquinho, só número, tá? E a matriz eu sempre vou usar um colchete ou um parênteses, tá? Para representá-la. Tem ainda a notação de barras duplas que nenhum livro acaba usando, tá? Mas também seria uma terceira opção. Ou colchetes, ou parênteses, ou a barra dupla, ok? Então, eu achei o elemento. Ah, eu quero achar um próximo elemento aqui do lado, ó. Então, eu falo assim, esse elemento do lado aqui, qual é o código de identificação dele? Como o Excel, quando eu vou fazer uma operação, eu preciso identificá-lo. Então, eu falo, qual é o I? Qual é a linha que esse cara aqui está? Ele está na linha 1. Qual é a coluna dele? Qual é o J dele? 2, tá? Então, ele é o A12. E tem aluno, às vezes, que troca. Eu tenho que sempre seguir essa ordem, linha, depois coluna. E aí eu tenho a sentença, vou fazer 2 vezes o I, que é 1, menos 3 vezes o meu J, que é 2. Tá? Aqui, 2 vezes 1, 2, 3 vezes 2, 6, 2 menos 6, menos 4. Então, eu determino mais um elemento da minha matriz, tá? E eu sigo a tal da lei de formação. Quero mais um elemento da minha matriz. Eu vou descobrir esse cara aqui embaixo, tá? Esse cara aqui embaixo, eu vou descobrir ele. Qual é o código de identificação? Chamo de código de identificação, tá? O elemento. Eu identifico ele, eu escrevo que ele é o A21. Ele está na linha 2, coluna 1. Eu não posso confundir com A12. A gente vê nas aulas que o aluno às vezes confunde. Trabalha isso, linha e coluna, tanto para o elemento como o tamanho da matriz. 3, 2, 3 linhas, 2 colunas, tá? Esqueceu? Dá uma olhada na ordem. IJ, I de linha primeiro. Bom, A21, o I é 2 e o J é 1. Substituo na sentença, ó, 2 vezes o I, que é 2, menos 3 vezes o J, que é 1. Tenho lá 2 vezes 2, 4, menos 3 vezes 1, 3, 4 menos 3, 1. Tenho mais um elemento aqui da minha matriz, tá? E aí a gente vai construindo. Esse é até mais tranquilo, porque tem uma lei só. Eu sigo ela até o final. Próximo elemento aqui do lado, A22, ó. Então, venho aqui de novo, o elemento A22, está na linha 2, coluna 2. O I é 2 e o J é 2. Só trocar 2 vezes o I, que é 2, menos 3 vezes o J, que é 2. 2 vezes 2, 4, menos 6. 3 vezes 2, 6. 4 menos 6, menos 2. Tenho mais um elemento aqui, menos 2. Depois venho aqui, para fechar, na última linha, a identificação desse elemento é o A31. Ele está na linha 3, coluna 1. O I é 3 e o J é 1. I, J. Então, 2 vezes o I, que é 3, menos 3 vezes o J, que é 1. Eu uso a lei de formação. 2 vezes 3, 6, menos 3, 3. Então, tenho mais um elemento. E fechando a minha matriz, eu tenho esse último elemento aqui. A identificação dele, ele é o A, que está na linha 3 e na coluna 2, tá? E esse IJ, futuramente, quando a gente for aplicar o teorema de Laplace aí, eu não posso titubear com isso, eu tenho que saber quem é I e quem é J, tá? Bom, fechando, então o I é 3 e o J é 2, ó, eu tenho 2 vezes 3, menos 3 vezes o J, que é 2. Vai dar um 6 menos 6 aqui, que dá 0. Então, eu fecho minha matriz aqui, com esse último elemento. Eu construí uma matriz com 3 linhas e 2 colunas a partir dessa lei de formação, ok? Então, é fácil, tranquilo aqui, mas é um exercício importante para a gente identificar I e J, tá? Eu tenho mais um segundo exemplo aqui, um pouco mais elaborado, que é construir uma matriz em que a minha sentença, a minha lei de formação, ela apresentou algumas condições aqui. Então, ele vem aqui e fala assim, construa uma matriz B de ordem 3, tá? Quando ele usar o termo ordem 3, então eu vou usar aqui a letra maiúscula B, posso usar o parênteses,
que é ordem 3? Ordem 3 eu vou usar quando a minha matriz for quadrada, quando ela tiver o mesmo número de linhas e colunas. Ao invés de falar que ela é 3 por 3, a gente pode usar ordem 3, tá? Poderia falar também 3 por 3, mas eu falo, ó, eu tenho uma matriz de ordem 3, então eu tenho 3 linhas, vou fazer os riscos aqui, 1, 2, 3 linhas e vou fazer 3 colunas, ó. Eu teria isso aqui sobre essa barrinha, cada uma dessas é um número, tá? A gente não deixa os tracinhos, vai colocar só os números. Aí, como que eu construo? Está aqui a lei de formação, tá? Só que é uma lei de formação um pouco mais elaborada. Mas eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu quero descobrir esse elemento daqui, dessa posição. Ah, esse cara aqui é o B11, ele está na linha 1, coluna 1. Como que eu vou fazer o uso da minha lei de formação? Ó? Aqui eu tenho 3 sentenças. Ele fala que eu vou fazer I menos 2J se o I for maior que o J. O I é a linha e o J é a coluna. Segunda sentença, I ao quadrado menos J se o I for igual ao J, tá? E menos 2I mais J ao quadrado se o I menor que o J. Então, a gente vai fazer construir a nossa matriz de acordo com essa lei de formação, tá? E cada elemento pode estar caindo numa dessas leis, ó. Nesse primeiro B1, eu estou nessa aqui, ó, na condição 2 aqui, vou colocar aqui. Eu tenho um I igual a J, tá? Então, eu vou usar esta sentença. Eu vou pegar o I, que é 1, ao quadrado, e vou subtrair do J, que é 1. Esse 1 ao quadrado dá 1, menos 1, 0. Então, eu venho aqui e falo, ó, esse elemento aqui, ele é 0. Aí, quero descobrir o elemento aqui ao lado. Falo assim, agora eu vou descobrir esse cara. Qual é o código de identificação dele? Sempre I, depois o J. Então, ele está na linha 1 e na cojuna 2, na coluna 2. O I é 1 e o J é 2. Qual sentença que eu vou usar? A primeira fala que eu vou usá-la se o I for maior que o J, que não é o caso. Então, eu vou usar a terceira aqui, ó, I menor que J. Eu vou fazer menos 2 vezes 1, porque é linha 1, o I é 1, mais 2, que é o J ao quadrado. O menos 2 vezes 1 dá menos 2, mais 2 ao quadrado dá 4. Menos 2 mais 4 dá 2. Então, tem esse elemento aqui, 2, tá? E vou construindo minha matriz. Próximo elemento aqui do lado direito do 2, ele é o B1, porque ele está na linha 1, coluna 3. Então, eu vou fazer I menor que J. O I continua menor que J. Eu continuo nessa terceira sentença aqui, tá? Se eu identificar como 1, 2 e 3. Então, a 1, 2 e 3. Eu vou fazer menos 2 vezes o I, que é 1, que dá menos 2, mais o J, que é 3 ao quadrado. O 3 ao quadrado dá 9, menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 mais 9, 7. Então, eu tenho esse cara aqui, ó. Esse cara é 7. Vou para a minha segunda linha. Então, primeiro elemento dessa linha, eu vou identificá-lo como B2, linha 2, coluna 1. Qual é a sentença que eu vou usar se o I é 2 e o J é 1? Eu vou lá para a primeira, porque agora eu estou numa condição em que o I, a linha, é maior que a cojuna. Ou seja, eu vou pegar o I, que é 2, menos 2 vezes o J, que é 1. O que vai dar isso? 2 vezes 1 aqui é 2, 2 menos 2, 0. Então, tenho mais um elemento aqui, que é 0. Próximo elemento aqui do lado, B2, 2. B2, 2. Linha 2, coluna 2. Volto para a sentença 2, ó, do meio. O I e o J são iguais. Ó. I é 2, J é 2. Então, eu vou pegar o I, que é 2, ao quadrado, menos o J, que é 2. Eu vou usando a sentença de acordo com o termo. E é um treino para a gente identificar linha e coluna, que isso é importante em algumas operações. 2 ao quadrado, 4 menos 2, 2. Ó. Tenho mais um elemento daqui da minha matriz, tá?
próximo elemento, eu vou ter o B2, 3. É o elemento que está na linha 2, coluna 3. Então, o I é 2 e o J é 3. Eu volto para a terceira sentença. Ó. O meu I é menor que o J. Então, vou usar menos 2 vezes 2, mais o J, que é 3, ao quadrado. Menos 2 vezes 2, menos 4. 3 ao quadrado, 9. Menos 4 mais 9, 5. Então, tenho mais um elemento aqui que é 5. Vou finalizar minha matriz, última linha, vou identificar. Então, a última linha aqui, eu tenho um B, linha 3, ó. Então, meu I é 3 e meu J é 1. O que acontece para esse elemento? Linha, o I é 3, J é 1. Volto para a primeira condição. O I é maior que o J. Aqui, ó. I maior que J. Então, eu vou pegar o I, que é 3, menos 2 vezes o J, que é 1. Esse 2 vezes 1 dá 2, 3 menos 2, 1. Tenho aqui mais um elemento, que é 1. Próximo elemento aqui, ao lado direito do 1, vou identificá-lo, ele é o B32. O I continua maior que o J, continuo na primeira sentença. Ó. I é 3 e o J é 2. Eu vou pegar o I, que é 3, menos 2 vezes o J, que é 2. 2 vezes 2, 4. 3 menos 4, menos 1. E fechando a minha matriz, ó, esse cara aqui, vamos anotar, é menos 1. E fechando a minha matriz, eu tenho o elemento B33, que está na linha 3, coluna 3. Eu volto para a condição do meio, ó lá. Eu tenho um I igual a J, então vai ficar o B33, I ao quadrado, 3 ao quadrado, menos o J, que é 3. 3 ao quadrado, 9, menos 3, 6. Com isso, eu fecho aqui a minha matriz, tá? Com uma lei de formação um pouquinho mais elaborada, mas um bom teste para eu ficar olhando. Quem é I, quem é J? Toda hora que eu for pegar um elemento aqui, ele está me forçando a identificar I e J, tá? E respeitem e tomem cuidado que B21 é o elemento da linha 2, coluna 1. E o B12 é diferente, tá? É o linha 1, coluna 2. Ó. Um deu 2 aqui na minha matriz e o outro deu 0. E justamente, às vezes, o aluno tem essa falta de atenção com I e com J, acaba trocando. Gravem aqui que é B e J. O próprio exercício ajuda a lembrar. Quando você for olhar para a lei de formação, I de linha. Tá? Então, esse é o primeiro vídeo aqui para a gente falar de construções de matrizes. No próximo vídeo, eu vou trazer aí as operações com matrizes, tá? Vou falar da adição e subtração e vou falar também da multiplicação e divisão aí nos próximos vídeos, ok? Então, por enquanto é isso. Um grande abraço e até a próxima.